Estamos no ar, meus amigos. Sim, estamos. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes no ar, mais uma estreia, live, vídeo. Chame como você quiser. O importante é que estamos aqui a partir de agora, muita informação. Acelera mundo! Seja bem-vindo. No ar mais um boletim trazendo motociclismo em destaque no dia de hoje, com a MotoGP e também o Mundial Superbike. Já ativa as legendas. A dica tá aí pra você. Opa, cadê? Aqui, tá aí a dica pra você. Ative as legendas, pois estamos em vários idiomas. Lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar, eu sempre vou enviar o vídeo com legendas para você acompanhar. Compartilhe também o link com os seus amigos lá de outros países, certo? São vários idiomas aqui para você. Lembrando também que estamos fazendo nossos vídeos atualmente em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo. Pois é muito mais interessante, não é verdade? E lembrando também que sempre o título do vídeo é a primeira matéria que eu vou trazer, porque é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas mesmo assim te convido a ficar conosco até o final, porque vai ter muita notícia interessante. Olha só, assuntos do vídeo de hoje: Stefan Bradl fala sobre Marc Marquez na Honda. Fábio Quartararo vai trocar de marca de capacete? Sim, vai trocar. Pilotos com mais vitórias na história da Suzuki na MotoGP. 6 pilotos com mais pole position na história da MotoGP. Temporada 2023, data de apresentação das equipes. E os 23 pilotos que almejam a glória na temporada 2023 da Superbike. E claro, o assunto principal de hoje, que é o que te trouxe até aqui: quem gere os pilotos e as equipes e como isso funciona. Então vem comigo, deixa já o like aí, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Muitas informações interessantes como você já pôde acompanhar. Mas antes de começar, lembrar você, deixar o like, se inscrever, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos além do motociclismo, também do automobilismo, especialmente com a Fórmula 1 e o mundo das lutas, especialmente o UFC. Então aguarde sempre mais informações. Também lembrando que nós transmitimos também as melhores corridas e lutas, tudo ao vivo aqui no canal. E sem demoras, vamos então ao primeiro assunto de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Lembrando, você pode interagir comigo, deixar seu comentário aqui na descrição e eu vou conversando com você, certo? Começando, quem gera então os pilotos e as equipes? Deixa eu colocar aqui a imagem relacionada. Em primeiro lugar, temos que diferenciar entre os gerentes pessoais dos pilotos e os gerentes de equipe. Há diferenças claras entre essas duas posições. O perfil de um gestor de piloto pode ser muito diferente. Olha só, existem agências que representam os atletas, existem gerentes profissionais, existem antigos condutores que beneficiam da sua experiência para gerir condutores ativos. Existem oportunistas que se tornam gerentes ganhando a confiança de um piloto ou dos seus pais. E também pais representando seus próprios filhos. E ainda, finalmente, há pilotos que gerenciam suas próprias carreiras. Esse aí que está na tela é um muito famoso gestor de equipe, já falo dele. Um piloto que já passou por algumas dessas fases na carreira é o Dani Pedrosa, né? Dani Pedrosa teve várias fases na sua carreira. Durante muitos anos foi Alberto Puig, ex-piloto, quem o representou oficialmente. Quando seus caminhos divergiram, Dani cuidou dos seus próprios assuntos. Isso não apenas significou que ele teve que estender seu contrato com a Honda, mas também teve que negociar com seus patrocinadores pessoais. Isso cobrou seu preço, pois Pedrosa perdeu o foco. Este é, sem dúvida, um dos principais motivos para ter um gerente, né? Mas, claro, que nem sempre dá certo. Por esse motivo principal, muitos fazem, então, por conta própria, a gestão da sua carreira. Eventualmente, para compensar o tempo perdido, Dani contratou a agência de representações de atletas Wasserman Group, com sede lá nos Estados Unidos, que mais tarde abandonou. O vice-presidente do Wasserman Group é o ex-campeão mundial de motocross, Bob Moore, que hoje representa os interesses de Brad Binder, por exemplo.
Faz sentido quando as negociações são conduzidas por gerentes profissionais, que também estão familiarizados com o paddock. Alguns dirigentes com esse perfil se destacam atualmente na MotoGP. Um deles é bem conhecido, Carlos Pernat, que tem a imagem na tela para você, né? Uma lenda do campeonato, por cujas mãos passaram pilotos como Loris Capirossi, Marco Simoncelli e Andrea Iannone, que agora dirige o Enea Bastianini e o Tony Arbolino, ambos vencedores da temporada passada. Mas o mais marcante da carreira de Pernat é que antes de gerenciar pilotos, ele foi gerente esportivo de duas fabricantes, a Cagiva e a Aprilia. Lá ele se sentou à mesa com os gerentes de Max Biaggi, Valentino Rossi e muitos outros. Portanto, ninguém conhece melhor os segredos de uma boa gestão do que Pernat. Um bom gerente de MotoGP não só precisa ser um bom vendedor e negociador, mas também muito cuidadoso com o timing. É claro que nas negociações com o potencial empregador, ele deve trazer outras opções possíveis que seu piloto tem, sejam elas realmente verdadeiras ou não. Eventualmente isso o ajudará a obter uma oferta mais alta, mas se as alternativas fecharem durante o cabo de guerra, você pode acabar com apenas uma opção restante. Então, o jogo de pôquer se transforma em uma situação de pegar ou largar. O momento certo é, portanto, também um fator importante em qualquer negociação. Vou trazer agora aqui para você a lista dos dirigentes dos pilotos de MotoGP e qual é o seu passado. Vem comigo. Vou colocar aqui a imagem na tela. Vamos lá então. Só que não é essa imagem aqui, deixa eu trocar. É tanta tela que às vezes dá para se perder, né? Não tá querendo funcionar aqui. Então vamos aqui, que também tem a imagem que eu preciso. Vamos lá, aqui para você. Vamos aos gestores das carreiras e tudo que eles por onde eles já passaram. Olha só. Começando com o Fábio Quartararo. Gerente dele, Eric Marré, ex-piloto. Ele é a Bastianini, o gerente é o Carlo Pernat, como já falamos, e ele é gerente profissional. Alex Rins é o Miguel Galvarriato e é advogado. Advogados também entrando nesse mundo. Alex Pargaró, Alberto Valera, gerente profissional. John Mir, Francisco Sanchez, advogado. Jack Miller, Acciadio, dono da equipe. Jorge Martin, vamos corrigir aqui, Jorge Martin. Alberto Valera, gerente profissional. Os irmãos Marques é o Jaime Martinez. Anteriormente ele era diretor de marketing automobilístico da Red Bull. Também faltou aqui. O Pecco Bagnaia, Academia de Pilotos VR46, Franco Morbidelli, Academia de Pilotos VR46, Taka Nakagami, a mãe dele é o gerente, olha só que legal, né? O Maverick Viñales, Giovanni Balestra, ex-executivo da empresa multinacional. O John Zarco, ele mesmo. Talvez está aí o motivo de não ir tão bem, né, o Zarco, ter certos problemas na carreira, daqui a pouco eu falo sobre isso aí. Miguel Oliveira, é o pai dele, o Paulo. Brad Binder, Wasserman Media Group. Raul Fernandes, agência de gestão 2 Cars. Paul Espargaró, Romero Bosch, executivo de empresa multinacional.
Marco Bezek, Academia de Pilotos VR46, Luca Marini, Academia de Pilotos VR46, Fábio Di Giantônio, Diago Tavano, que é ex-jogador de futebol, e por fim Augusto Fernandes, seu pai é o Augusto. A fonte dessa lista aí é o site speedweek.com. Sobre o empresário dos irmãos Marques, houve uma recente troca e falamos sobre esse assunto no vídeo do nosso canal intitulado Mark Marques de volta às motos e a separação. Então acessa aqui no nosso canal, depois que acabar a live, tem esse vídeo bem interessante sobre esse assunto aí, que é justamente a troca. Os Marques trocaram de gerente depois de muito tempo. Bom, seguindo aqui para você as informações, a grande questão que surge agora é: quanto ganha um gestor de piloto? Se deixarmos de lado os gerentes relacionados à família, um gerente recebe entre 5, 10, 15 e 20 ou até 25% do contrato de um piloto. Essa porcentagem depende muito da taxa do piloto e do escopo do suporte. Alguns gerentes também cuidam da contabilidade e das declarações fiscais. E então a comissão pode subir para 25%. Um máximo de 15% é usual com um negócio multimilionário. A taxa geralmente é menor do que com um valor de 5 ou até 6 dígitos. Então, quanto maior o valor do contrato, pode subir então a porcentagem do gerente e chegar até 1/4, 25%. Os gerentes de pilotos não lidam apenas com as fábricas ou equipes que contratam seus pilotos, mas também com fabricantes de capacetes, equipamentos de couro e outros itens, bem como patrocinadores pessoais dos pilotos, pois cobram por bebidas energéticas, óculos de sol e anunciam coisas similares. E o papel do gestor de equipe? O significado do termo difere dependendo do fabricante. Na Ducati, Yamaha e KTM, os chefes de equipe, o David Tardosi, o Massimo Meregali e o Francesco Guidotti, são essencialmente os chefes dos boxes. Eles são os responsáveis pelo bom funcionamento dos boxes durante as corridas. E apesar do título de gerente de equipe, eles geralmente não são significativamente responsáveis pela contratação de pilotos. Para isso, outras pessoas são responsáveis. Lynn Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, está negociando na Yamaha. As decisões finais serão tomadas em conjunto com os chefes do IMR do Japão. Na organização da KTM, essa função corresponde ao diretor de esportes motorizados, Pete Bayer, que coordena com o conselho da KTM, e o chefe da empresa, Stefan Peyer. Na Ducati é Paolo Cibatti, diretor desportivo da Ducati, que toma as decisões em conjunto com o Didi Dall'Igna, gerente geral da Ducati Corse, que tem então a última palavra. Na Honda, o chefe de equipe assume a responsabilidade de monitorar os processos adequados dentro das equipes no Grande Prêmio. O chefe da equipe, Alberto Puig, está encarregado de negociar e contratar potenciais pilotos, mas os japoneses têm a palavra final. No caso da Aprilia Racing, é Massimo Rivola, ex-diretor esportivo da Ferrari na Fórmula 1, agora CEO da Aprilia Racing, que compartilha a responsabilidade pelas negociações e tomadas de decisões dos pilotos. Mas o dono da Piaggio, Colanino, está no comando. Apesar dessa diversidade entre os gerentes de equipes reais, suas habilidades devem ser fundamentalmente as mesmas. Além de bons negociadores, também precisam saber escolher um piloto que se encaixe no projeto da marca, em estilo de pilotagem, caráter e imagem. E é verdade que a velocidade do piloto é o requisito mais importante, mas também é importante considerar o quão fácil ou difícil pode ser trabalhar com ele no dia a dia. Por exemplo, pode ser importante que o passaporte do candidato atenda aos requisitos do patrocinador, como uma motocicleta Idemitsu, patrocinada pela equipe LCR, que deve ser pilotada por um piloto japonês, ou pelo menos asiático. O mesmo vale para a Repsol Honda Team, onde se recomenda que pelo menos um dos seus pilotos seja espanhol. Espera-se que um gerente de equipe lidere a equipe no melhor interesse da empresa para o qual trabalha. Portanto, o perfil dos líderes de equipe de fábrica citados acima é o de um gerente. Paolo Cibatti, da Ducati, já foi o chefe do Campeonato Mundial de Superbike.
Massimo Rivola trabalhou para a Ferrari na Fórmula 1 por vários anos. Alberto Puig é o único chefe da equipe da MotoGP que também é ex-piloto, e isso mostra muito claramente na maneira como ele lida com isso. Puig age à sua maneira, ele é o único que fica nas paredes dos boxes das pistas de corrida, por exemplo, para sinalizar aos seus pilotos para pilotarem mais rápido. Puig ainda pensa e fala como piloto. Será por isso que ele é tão criticado? Não se deve esquecer que os pilotos são um ativo da empresa. Os gerentes devem cuidar deles no melhor interesse da empresa. Um piloto não é um ser estático, mas quando uma empresa investe muitos milhões por ano em um atleta, o chefe da equipe é o responsável pela boa gestão do piloto. E isso às vezes não corresponde à vontade ou às decisões do piloto. A esse respeito, Livio Suppo, chefe de equipe da Suzuki X-Star nesta temporada, mas anteriormente na Ducati e HRC, é muito direto, abre aspas. Quando você está no comando de uma equipe, deve evitar se tornar amigo de um piloto, porque um dia chegará um momento em que a equipe ou o piloto farão um caminho diferente. Se o relacionamento for muito próximo, surgem problemas e um gestor de equipe tem o dever para com o seu empregador de sempre fazer o que é mais benéfico para ele. E isso é difícil quando a relação é muito próxima. Fecha aspas, palavras então do Suppo. Aqui então você ficou sabendo como funciona a tarefa de um gestor de pilotos. Interessante, né? Gestor de pilotos na MotoGP. A matéria do título, meus amigos, era essa. Mas fique aí, te convido a ficar aí. Temos uma longa live, estreia vídeo pela frente, com muitas informações que eu já anunciei lá no começo dela. Deixe seu comentário aqui no chat ou nos comentários que eu vou interagindo com você. Também compartilhe nosso link com seus amigos. Também acesse nosso site que é esse aqui que eu ponho na tela, informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, aí você acessa, obviamente, os esportes. Próximo assunto, vamos à imagem relacionada. Falar aqui do Stefan Bradl e do Marc Marquez ao mesmo tempo. Então vem comigo, mais uma informação que chega a partir de agora. Obviamente na Honda, eles, pilotos e testadores, têm que agir juntos para fazer uma moto competitiva para a temporada 2023 da MotoGP. No entanto, não é uma tarefa fácil, mas do Japão eles são forçados a trabalhar duro durante todo o inverno. Stefan Bradl comenta sobre isso e também menciona Marc Marquez, que chegará muito melhor em termos de condição física, e teremos que ver do que ele é capaz na moto Repsol Honda. Será que vai conseguir? Essa pergunta vale $1 milhão, meus amigos, ou mais. Abre aspas. Marc não pode explorar seus pontos fortes na moto atual, como costumava fazer, palavras do Bradl. Você sempre tem que trabalhar com muito risco. Ele percebe que nunca conseguirá manter o risco tão alto a longo prazo. Tem de reduzir mais e confiar mais na moto. Palavras do piloto de testes da Honda na MotoGP. Além disso, o corredor alemão continua com o argumento de que Marc Marquez tende a cair muito. Abre aspas, os acidentes sempre fizeram parte da sua abordagem, mas não é mais o mesmo jovem, e a concorrência se intensificou consideravelmente, palavras do Bradl. Por outro lado, ele cita a empresa que ganhou tudo em 2022, entre outros. Abre aspas, a Ducati mostrou coragem, porque introduziu muitas mudanças constantes em equipamentos e aerodinâmica. A Yamaha também ficou um pouco para trás, palavras do Bradl. A Honda nunca esteve na vanguarda dessa experimentação com a Ducati. Tem estado nos últimos anos. Falta alguma coragem à Honda para experimentar, concluiu o piloto alemão. Nada de muito diferente, né, do que nós já sabemos. Vamos ver, o ano com certeza promete. Marc Marquez agora tem uma concorrência complicada realmente. Vamos ver do que ele é capaz. O Bradl, inclusive, que dividiu muitos pódios com o Marc Marquez nas categorias inferiores. Deu azar o Bradl, pegou
uma fera chamada Marc Marques durante a sua carreira, né? Dando sequência, a próxima informação, Fábio Quartararo vai trocar de marca de capacete? Sim, ele vai, estamos já afirmando por aqui. Tá aí a foto na tela, devido aos créditos também na imagem. Pouco antes do Natal, surgiram relatórios em vários portais online nos quais o piloto de fábrica da Yamaha, Fábio Quartararo, estaria mudando as marcas de capacete para 2023, de Scorpion para HJC. Um contrato de 2 anos e uma taxa anual de 750 mil euros foram relatados, com grande destaque e muitos detalhes. Tudo parecia bastante crível, também em termos de valor, porque a então promissora marca HJC Helmets já havia pago ao tricampeão mundial de MotoGP Jorge Lorenzo 800 mil euros por ano. Mas Eric Marré, gerente de Quartararo, que em maio passado negociou um novo contrato de trabalho da Yamaha para ser protegido para 2023 e 2024, que supostamente renderia cerca de 10 milhões de euros por temporada para o francês, negou o novo contrato de capacete em 20 de maio. Em dezembro, o ex-piloto disse surpreso ao site speedweek.com, abre aspas, está tudo completamente errado, nas palavras do piloto Fábio Quartararo. Mas onde há fumaça, sempre há fogo, não é verdade? Normalmente. Porque antes do Natal surgiram nas redes sociais fotografias do Quartararo com um t-shirt e boné do HJC, que resistiram ao escrutínio e não foram classificados como falsas. E já está claro, o Fábio Quartararo realmente usará capacetes da HJC em 2023, tendo usado capacetes da marca Scorpion desde a sua estreia na MotoGP lá em 2019. Agora também é compreensível porque Eric Marré negou essa notícia em dezembro, como é habitual nesses casos quando o contrato foi assinado há mais de 2 semanas na sede francesa da HJC Europe em F67116 Reicherstedt. As fotos já foram tiradas para um comunicado à imprensa em janeiro, que vazou para o público. Posteriormente, até mesmo funcionários conhecidos do HJC compartilharam essas postagens em suas contas de mídia social e deram as boas-vindas ao El Diablo no HJC. No entanto, essas medidas não foram propriamente recebidas com entusiasmo pelo parceiro contratual Scorpion, até porque o campeão do mundo de MotoGP de 2021 estava ali contratado até 31 de dezembro de 2022. Esse contrato, inclusive, é sempre mais um motivo para não vazar esse tipo de informação. A promoção inadvertida de HJC antes da temporada de férias pode ter sido vista pelo concorrente Scorpion como uma quebra de contrato. Resta saber se este erro do Quartararo terá agora consequências financeiras. Afinal, o campeão do mundo de Superbike, Álvaro Bautista, vai continuar a rodar com o modelo de capacetes Scorpion EXO R1 Evo Air. Eric Marré enfatizou em dezembro que após 4 anos trabalhando juntos, eles têm muito respeito pelos dirigentes da Scorpion, mas o sigilo da mudança de marca infelizmente não deu certo. Foi ouvido na França que algum fã se apossou das fotos e as publicou em um toque de imprudência. A hipótese de que Fábio Quartararo também mudaria de fabricante de ternos de couro não se concretizou. E Marré diz, Fábio continua pilotando com a Alpine Stars. As negociações ocorrerão durante o verão com Dainese, que está procurando uma nova superestrela da MotoGP após a aposentadoria do Valentino Rossi. Mas nenhum acordo foi alcançado. A propósito, Pol Espargaró também mudará sua marca de capacete em 2023. O espanhol retorna à AGV, ao mesmo tempo em que a HJC passa da equipe Honda de fábrica para a Tech 3 GasGas. O irmão mais novo de Aleix Espargaró na Aprilia usou a AGV na KTM de 2017 a 2020, antes de ingressar na Repsol Honda. Meus amigos, cada marca que aparece na tela tem por trás um contrato, pode ter certeza. E a partir de agora, meus amigos, na temporada 2023, quando você ver lá no capacete do
Fábio Quartararo, essa nova marca, em vez do Scorpion, você sabe onde você viu primeiro, né? Você ficou sabendo disso aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Então deixa o like aí, se inscreve, aciona o sininho, já compartilhou o link com os amigos? Dá uma força aí. E antes de passar ao nosso próximo assunto, nosso Pix está aí na tela para você, você que mora no Brasil e usa Pix e gosta do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. As duas chaves estão aí na tela para você nos ajudar, caso queira e possa, claro. Vamos dando sequência na nossa programação. E vamos trazer agora o próximo assunto. Vamos à imagem relacionada. Pilotos com mais vitórias na história da Suzuki na MotoGP. É verdade, é verdade. Olha que bacana a imagem na tela. Vamos lá então. Alcançar o topo no motociclismo competitivo é algo que não está ao alcance de todos. Só os pilotos mais rápidos, corajosos, tenazes e ousados conseguem chegar ao Olimpo das duas rodas. No entanto, alguns deles, junto com suas marcas, dominaram e escreveram a história desse esporte. Vencer uma corrida de MotoGP é algo que toda criança apaixonada por moto sonha quando crescer. Um feito ao alcance de poucos sortudos. Sem dúvida, a Suzuki foi e é uma marca clássica no Campeonato Mundial de Motociclismo. Por suas fileiras passaram grandes pilotos que, por sua vez, se firmaram como grandes campeões pilotando a máquina originária de Hamamatsu. De todos eles, alguns se destacaram mais que outros, por terem conquistado mais vitórias com a marca japonesa. Aqui agora vou trazer então os pilotos que subiram ao topo do pódio com a Suzuki mais vezes. E eu aposto que a maioria de vocês desconhece essas informações que eu vou trazer agora aqui. Se você conhece, é conhecedor, tem conhecimento de MotoGP, deixa aí nos comentários se você já sabia do que eu vou falar agora. Começando com o primeiro piloto, o número 6, que teve vitórias com a Suzuki. É esse aqui que você vai ver agora. Piloto número 36, o Joan Mir. O piloto das Ilhas Baleares conquistou, por mérito próprio, o lugar nesta lista, com a vitória no Grande Prêmio da Valência 2020. Num ano marcado pela pandemia de Covid-19 e pela lesão do Marc Marquez, o espanhol soube aproveitar das circunstâncias para levar um título mundial que com certeza será bem lembrado no Japão. Com apenas uma vitória em seu crédito para a equipe, Joan trouxe a Suzuki de volta à glória 20 anos depois do seu último título mundial. Além disso, o bicampeão mundial soma um total de 13 pódios com a marca nipônica, tornando-se assim uma de suas lendas. Número 5. Esse aqui tá na lista. Número 42, Alex Rins. Nomes ilustres do motociclismo aparecem na quinta posição do ranking. Todos eles, apesar de distantes no tempo, como é o caso do Rins, em relação aos outros três, têm algo em comum. Todos conquistaram 5 vitórias com a Suzuki. É verdade, é verdade. Destes 4 pilotos, né, apenas um tem a honra de ser campeão do mundo com a Suzuki. O italiano Franco Uncini conseguiu lá em 1982, ano em que também conquistou as suas 5 vitórias com a marca nipônica. Por sua vez, Will Hartog, apesar de vencer por 4 temporadas consecutivas, não conseguiu conquistar nenhum título. O mesmo caminho seguido pelos ilustres Randy Mamola e Alex Rins, essa figura aí da foto. O primeiro deles é com certeza um dos mais renomados pilotos sem ter conquistado o campeonato mundial. Foram 4 vice-campeonatos, que coisa, né? O espanhol Rins, com suas 5 vitórias, 2 delas nesta temporada passada, também entra nesta lista de grandes nomes do motociclismo. Número 4 da lista, Lutinelli. Olha que beleza essa imagem aí. O italiano Marco Lutinelli conquistou a glória
com a Suzuki. Seu campeonato mundial de 1981 o fez entrar para sempre no Olimpo do motociclismo. Aquele foi seu ano de ouro, no qual conquistou um total de 5 vitórias, isso somado à vitória de 1980, o leva a este histórico quarto lugar com suas 6 vitórias com a Suzuki. Terceiro, Kenny Roberts Jr. Vamos colocar a imagem na tela, a imagem dessa fera aí na tela para você. Ele que pilotou com o número 2, né? Com a Suzuki número 2. No pódio das lendas da Suzuki encontramos Kenny Roberts Jr., filho do lendário Kenny Roberts, primeiro americano campeão mundial de 500 cilindradas. Juntos formaram a única dupla pai e filho campeão mundial. Kenny Roberts Jr. teve um total de 8 vitórias com a Suzuki. 4 delas foram em 1999 e lhe renderam o vice-campeonato mundial. As outras 4 viriam no ano seguinte, quando o americano se sagrou campeão mundial das 500 cilindradas. Número 2, Barry Sheene. Tá aí ele na tela pra você. Olha que maravilha, hein? Que imagem linda. Em outra dimensão encontramos o britânico Barry Sheene. O lendário piloto inglês alcançou um total de 18 vitórias com a marca japonesa e conquistou 2 títulos mundiais, 1976 e 1977. Com seu carisma, ele alcançou o público durante parte dos anos 70 e parte dos anos 80. Sheene teve pelo menos uma vitória com a Suzuki em 5 temporadas consecutivas. E o topo, meus amigos? Quem é o topo? Vai comentando aí. Quem é o topo dessa lista? Quem é o maior vencedor com a Suzuki? É esse carinha que coloquei a imagem no começo já, né? Kevin Schwantz. Tá aí a fera na tela, meus amigos. Que maravilha, né? Que maravilha contar a história. Finalmente chegamos ao Olimpo. O rei da Suzuki, sem dúvida, é Kevin Schwantz. Ele é quem se destaca como grande vencedor com os japoneses. Kevin Schwantz alcançou um total de 25 vitórias com a única marca pela qual correu no Campeonato do Mundo. O título de 1993 foi o arremate de uma carreira marcada pela fidelidade. O piloto texano competiu com as cores dos japoneses por 10 temporadas e conseguiu vencer consecutivamente pelo menos uma corrida durante 7 anos. 1988 a 1994. Tá então a lista dos maiores vencedores da história da Suzuki. Aí você já está participando comigo? Vamos lá trazer aqui o comentário dos nossos espectadores. Infelizmente o meu celular aqui não atualizou o chat, por isso que eu não vi os nossos espectadores. Deixa eu trazer aqui na tela, colocar na tela essas imagens. Vamos lá, aguarde aí. Vamos colocar na tela então a imagem dos nossos espectadores que participam aqui conosco nesse momento, nesta transmissão, né? Lidar com tanta tela que não é fácil, meus amigos. Dá uma bugada às vezes no cérebro. Não, mas não é essa aqui que eu quero, não. Eu quero esta aqui. Vamos lá. Aí na tela então, nossos espectadores do chat. Vamos à leitura então de você que está participando aqui conosco desta nossa transmissão ao vivo, né? Maravilha ter a participação de vocês. Agradeço muito. Vamos à leitura então. Fazer uma pausa aqui e trazer, porque a participação de você aqui na nossa live é sempre muito importante.
Kumatora Brasil, sempre participando conosco. Toprak vai vir com tudo em 2024 na Yamaha. Vai, 2024 ele vai para o MotoGP, com certeza, só não vai se ele não quiser. Kumatora Brasil, Marc Marques e Honda, uma relação unilateral. Sem Marques, a Honda não chega longe. Concordo com você. A Ducati principal será unicamente italiana, com uma dupla italiana, chassi italiano e motor italiano. Verdade. Leo Rocha Teixeira, fala garoto, valeu Leo, acelera mundo. Kumatora Brasil, KTM foi bem ingrata com o Oliveira. Leo Rocha Teixeira, cara, tem 8 Ducatis lutando há anos contra o Marc Marques. A quantidade do Ducati é realmente um pouco surreal, né? Leo Rocha Teixeira, Marques contra todos, uma hora fica fadigante. Daqui a pouco eu falo disso, né? O Marques, na verdade eu já falei, né? O Marques não tem mais a mesma idade, se continuar caindo como ele cai, vai ficar complicado. Para Marques ganhar título novamente, ele terá que ter uns 3 pilotos bons o ajudando. Mochileiros, né? O Pecco tem 6 mochileiros, Quartararo nenhum. O mais sofrido é Quartararo sem mochila. Se referindo aqui à ajuda, né? Kumatora também escreveu, Kevin Schwantz, um grande piloto americano. A fidelidade dele para com a Suzuki impressiona. Qualquer outro piloto que não conseguisse resultados expressivos sairia fora ou a equipe o chutava primeiro. Tá, então, as palavras e a opinião dos nossos espectadores. Obrigado pela participação de todos vocês. Dando sequência por aqui, vamos ao próximo assunto. Mais um assunto interessante chegando. Mas antes, um recadinho. Perdeu nosso último vídeo aqui do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no nome do canal, temos aqui sempre assuntos muito interessantes para você. E o assunto do último vídeo sobre motociclismo foi escape megafone, nova aposta da Yamaha M1 MotoGP. Acesse aí, não perca nada, vai deixando o like já, se inscrevendo e assim você não perde as novidades. Próximo assunto, imagem relacionada na tela para você, pilotos com mais pole position na história da MotoGP. Vamos lá com essa super informação. Durante todos os anos vimos uma infinidade de pilotos velozes. Falamos daqueles pilotos que fizeram história na MotoGP, conseguindo um número muito elevado de pole position na categoria rainha. Mas desta vez vamos um passo além. A carreira automobilística dos pilotos obviamente não começa na MotoGP. A grande maioria está cozinhando lentamente na menor categoria do Mundial. Depois dão o passo para o nível intermediário e por fim sobem com os mais velhos. Em todos esses anos um piloto pode ter feito um grande número de pole position. E é nisso que estamos focados desta vez. O número total de pole position de 6 pilotos que chegaram à MotoGP. Vai comentando aí. Dani Pedrosa é o primeiro piloto a quem nos referimos. O catalão inicia essa classificação com um total de 49 poles. Pedrosa conseguiu cerca de 31 poles em toda a sua etapa de MotoGP, sendo que são 18 que conseguiu entre as 125 e as 250 cilindradas. Um degrau acima está Max Biaggi. O italiano tem um total de 56 poles em seu currículo, 23 delas foram conquistadas na MotoGP, os restantes 33 nas 250 cilindradas. Apenas tocando no pódio encontramos Mick Durham. O australiano tem talvez ainda mais mérito do que o resto. Suas 58 poles foram conquistadas na MotoGP, mas não porque ele não se destacou nas outras categorias, mas porque não competiu diretamente nela, ou nelas. A categoria rainha sempre foi o habitat natural do Durham, que também conquistou 5 campeonatos mundiais. E na terceira posição está Valentino Rossi, o pódio um italiano e 2 espanhóis. O italiano se aposentou em 2020, com um recorde invejável e com 65 pole position no Mundial no bolso. Um Rossi que nunca teve a característica de ser rápido nos treinos, pelo que é surpreendente
que desses 65, 55 sejam na categoria rainha. As 10 pole position restantes foram conquistadas nas categorias menores do Campeonato do Mundo. Situação não compartilhada pelo segundo classificado, Jorge Lorenzo. O espanhol estabeleceu a fasquia com 69 poles, 43 delas conquistadas na MotoGP. No caso dele, tudo está um pouco mais distribuído, corroborando que tanto nas 125 quanto principalmente nas 250, ele já tinha uma velocidade ao alcance de poucos. E liderando essa classificação, você já imagina quem é, certo? Vou dar um tempinho para você pensar. Tempo! Quem lidera essa lista dos maiores pole positions da MotoGP? Sim, claro, encontramos o Marc Marquez. O piloto da Honda, que inclusive ainda está em atividade, está no topo com um total de 91 pole position, conquistadas em todas as categorias do Campeonato Mundial. Para mais dor em relação aos rivais, ele também lidera os pilotos com mais pole positions na MotoGP. A história de Marc Marquez ao longo da sua carreira beira a excelência. E essas 91 poles podem aumentar em 2023. E também na sequência dos anos, né? Por fim, repare como um dado extra que Jorge Martin é o segundo dos mortais atualmente em atividade na MotoGP com 30 poles. O madrilenho está 60 atrás de Marquez. Quem sabe ele chega lá. Me diz aí, essa lista surpreendeu você? Próximo assunto. Mas antes de continuar, um recado. Acesse nosso outro canal aqui na internet. O canal Informa Tudo. O canal do Ariel Selba. Canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do canal e ir em meus canais. E você vai encontrar, ou pesquise lá por Ariel Selba, que é meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esquece do like, inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo lá foi: por que alguns fumantes nunca têm câncer de pulmão? Olha só, sempre assuntos bem interessantes. E se você gosta de assuntos gerais, convido você então, acesse lá. Próximo assunto, temporada 2023. Calendário de apresentação das equipes. Mas antes de colocar esse gráfico aí na tela, que eu esqueci de colocar, né? Vou colocar aí na tela para você o gráfico do que eu acabei de falar agora há pouco, né? Bem bacana essa imagem aí com as feras da MotoGP e os pódios. Seguindo então, temporada 2023 e o calendário de apresentação das equipes. Tá chegando a hora, meus amigos. Tá chegando a hora da MotoGP 2023. Sabe-se desde dezembro que a Lenovo Ducati, com o campeão mundial Bagnaia e o recém-chegado Bastianini, se apresentará pela primeira vez desde 2013 como parte de um evento de vários dias na elegante estação de esqui italiana de Madonna di Campiglio. Aliás, junto com a equipe de fábrica de Superbikes do fabricante Borgo Panigale. A promotora do Campeonato do Mundo, Dorna, revelou mais 8 datas bem a tempo deste início de ano. O calendário provisório de apresentação das equipes mostra: a equipe de trabalho da Yamaha começará na terça-feira, dia 17 de janeiro. As equipes clientes da Ducati, Gresini e Prima Pramac vão mostrar suas cores nos dias 21 e 25 de janeiro, respectivamente, seguidas de perto pela Red Bull KTM Factory Racing na quinta-feira, 26 de janeiro. Deixa eu colocar na tela aqui a imagem. A imagem para você. Com todas as datas. Vou ter que dar uma caprichada aqui, melhorar a minha... Deixar tudo à mão aqui, tem informação faltando aqui, eu tenho que estar fazendo, né? Aí dificulta a nossa live, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos editar tudo ao vivo, aqui no ar pra você, meu amigo. Aqui ao vivo, tudo é feito na hora. Mas temos que mudar isso aí.
pegar aqui o nosso site e trazer para você. Nós erramos também às vezes, agora sim. Vamos pegar aqui o nosso site e trazer essa informação que você está ouvindo aqui agora, que é sobre as equipes. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar na tela aí para você as datas. Tá aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Só depois, então, dos primeiros test drives na Malásia é que a Repsol Honda iniciou suas apresentações com Marc Marques e Joan Mir. E a Tech 3 pela primeira vez nas cores Gás. A nova equipe Aprilia RNF espera mesmo pelo dia 16 de março. Das 11 equipes em prova, apenas a equipe de fábrica da Aprilia, LCR Honda e a MANA IVR 46 Racing Team de Rossi ainda não foram definidas, não tem data definida. Tá aí na tela então para você, dia 17 de janeiro, Monster Energy Yamaha, 21 de janeiro, Gresini Racing MotoGP, 23 de janeiro, Ducati Lenovo, 25 de janeiro, Prima Pramac Racing, 26 de janeiro, Red Bull KTM Factory Racing, 25 de fevereiro, Repsol Honda Team, 4 de março, Tech 3 Gás Factory Racing e 16 de março, RNF MotoGP Team. Mais uma informação que você pegou primeiro aqui no canal, né? Canal Informa Tudo, canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Este foi então mais um assunto aqui da nossa live. Hoje tá cheio de coisa interessante, né? Deixa o like, capricha aí. Próximo assunto. E antes dele, um recadinho para você, acesse no YouTube, nosso outro canal, temos um terceiro canal que fala de críticas de cinema by Ariel. O canal traz, além de críticas, filmes completos para você. Gosta de cinema? Então acessa aí, só clicar aqui embaixo também, vai em meus canais, lá você encontra o canal Críticas de Cinema by Ariel, ou pesquise aí no YouTube. Crítica mais recente postada lá, Avatar, O Caminho da Água, 2022, novíssimo filme do James Cameron, crítica número 224, tem 224 críticas lá pra você curtir. Quer assistir? Então entra lá, já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Pra encerrar, chegamos ao fim já, hein? Última matéria de hoje, falar também do Mundial Superbike, meus amigos. Mundial Superbike também em destaque aqui pra você. Já deixou seu like, se inscreveu no canal, aquela coisa toda? Compartilha também o link com seus amigos. Obrigado. Com o Campeonato Mundial Superbike de 2022, agora nos livros de história, a atenção está voltada para a temporada 2023, que começa já em fevereiro, de 24 a 26, lá na Austrália. Lembrando, vamos transmitir tudo ao vivo aqui. Vai ter tudo ao vivo, Mundial Superbike e MotoGP, Moto2, Moto3. Quero ver a garganta aguentar esse ano, que vai ter muita corrida, né? As sprint também, haja garganta. Por isso, quanto mais like, mais compartilhamento, mais o canal crescer, mais eu me obrigo a trazer conteúdo para você. Então, é assim que funciona, né? Se você me ajudar, eu ajudo você trazendo informação. Bom, a lista provisória de inscritos permanentes para o Mundial Superbike em 2023 foi divulgada com 23 pilotos prontos para entrar na pista no próximo ano, quando a temporada começar. E embora não haja mudanças nas equipes de fábrica, houve muitas mudanças para cima e para baixo nas categorias independentes. Após performances impressionantes ao longo da temporada, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda e BMW optaram por permanecer com seus pilotos para a temporada 2023. Álvaro Bautista, da Aruba IT Racing Ducati, tentará defender o seu título com a sua placa 19, em vez do número 1, né? E continua ao lado do Michael Rubin Rinaldi. No vice-campeão Pata Yamaha World Superbike Team, o campeão de 2021, Toprak Razgatlioglu, retorna à sua tradicional placa 54, depois de usar o número 1 ao longo de 2022, e se junta a Andrea Locatelli para uma terceira campanha.
Jonathan Rea também tentará ganhar o título no próximo ano com a Kawasaki Racing Team World Superbike, enquanto ele vai em busca de um 7º título, e ele é, mais uma vez, acompanhado pelo Alex Lowes. Essa questão aí do número 1 na frente da moto, o que você acha? É legal o campeão usar número 1? Eu acho que sim, pelo bem da categoria. Tem que ter aquele cara que é a base, né? Tem fã Nutella que tá lá viajando pela Europa, está lá no país que tem na cidade que tem uma etapa do Mundial Superbike. Vou comprar o ingresso, vou assistir. Daí o fã Nutella não sabe quem é bom, quem é o cara, quem é que é o cara a ser batido. Aí ele vê lá, tem o número 1 lá, ó. Tem o número 1 lá, esse cara aí é o fera, é o top, é ele que tem que ser batido nessa corrida, olho nele. Por esse motivo eu acho que sim, os pilotos devem usar o número 1. Deixe seu comentário aqui na descrição. Dando sequência, após performances impressionantes ao longo da temporada, a Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda e BMW optaram por permanecer com seus pilotos para a temporada 2023. Como eu já falei, né? E há uma ligeira mudança de marca para a equipe de fábrica da BMW, que se tornou conhecida como Rocket BMW Motorhead World Superbike Team, com os pilotos Scott Redding e Michael Vandermark, com o objetivo de levar a nova M1000RR ao pódio em 2023. A equipe de fábrica da Honda, a equipe HRC, também manterá a mesma escalação, já que Iker Lecuona busca construir seu único pódio em 2022 e o Javi Vierge pretende terminar no pódio. Ou Xavi Vierge, né? Há uma mudança na equipe Bonovo Action BMW, já que Garrett Gerloff se junta à equipe independente BMW da GRT Yamaha, junto com Loris Bass, que faz sua segunda temporada com a equipe em 2023. Na ME Racing Honda Team, guarde este nome, o piloto malaio Hafiz Sharin ficará por uma segunda temporada, após um forte final de temporada de estreia, e ele terá a companhia do nosso brasileiro vice-campeão mundial da Moto E 2022, o Eric Granado. Granado disputou a equipe em uma única aparição em 2020, mas terá agora uma campanha completa em 2023. Existem algumas caras novas no grid de 2023, bem como algumas caras que regressam ou veteranos do motociclismo. O campeão de 2013, Tom Sykes, retorna às máquinas da Kawasaki, com a equipe Kawasaki Puset Racing, enquanto Danilo Petrucci, 2 vezes vencedor da corrida de MotoGP, fará sua estreia na Superbike com a Barney Spark Racing Team. E há também a estreia da equipe GMT94 Yamaha no World Superbike, com a equipe comandando o vice-campeão do Mundial Superbike 2022, Lorenzo Baldassari, a SSP, né, em sua primeira campanha no Mundial Superbike. Baldassari será acompanhado por seu rival pelo título de 2022, quando Dominique Agerter avança para o Mundial Superbike com a GYTR GRT Yamaha World Superbike, ao lado do campeão mundial de Moto2 2021, Remy Gardner, enquanto o australiano vem da MotoGP. A Yamaha Motox Racing World Superbike Team regressa para uma segunda campanha no campeonato, contratando os serviços do campeão britânico do Superbike de 2022, o Bradley Ray. Ray competirá apenas nas rodadas europeias da temporada. O piloto italiano Axel Bassani permanecerá com a equipe Motocorsa Racing para a temporada 2023, pois espera continuar impressionando na máquina Ducati Panigale V4R, enquanto também piloto independente da Ducati, o alemão Philipp Vettel, também permanece com a equipe Team Go11 para sua segunda campanha na Superbike. O piloto tcheco Oliver Koenig terminou a temporada 2022 com 2 pontos em 2 rodadas e permanece com a equipe Orelac Racing Verde Natura para sua segunda campanha. Deixa eu colocar aqui na tela. Se eu não me engano, eu tenho a lista aqui, deixa eu ver. Tenho a lista, se eu não me engano.
A lista está aqui no nosso site. Vamos pegar aqui. Esse é o nosso site, hein? Informatudo.com.br. Você vem aqui em Motociclismo News e acessa tudo que eu tô falando. Começa aqui. Tudo na íntegra para você. Tá aqui a lista na telona, meus amigos. Deixa eu diminuir um pouquinho. Todas as feras do Mundial Superbike 2023 já antecipados aqui para você. Será uma temporada realmente fantástica, né? Olha só. Tá aí, pela Ducati Panigale principal, Ducati principal, Bautista e Rinaldi. Pela Yamaha principal, Toprak e Locatelli. Pela Kawasaki principal, Lewis e Ray. Botaram o Lewis na frente do Ray aqui, né? Ah, tá em ordem. Não tá em ordem de número, não. Na Honda principal, Lecuona e Vierge. Na BMW principal, Redden e Vandermark. Na Ducati... Na Moto Corsa Racing Ducati, o Axel Bassani. Na Bonovo Action BMW, Gerloff e Bass. Na GYTR Yamaha, o Egerter e o Gardner. Na Timgo Eleven Ducati, o Vettel. Na Kawasaki Puccetti Racing, o Sykes. Na Barney Spark Ducati, o Petrucci, ó, outro carinha aí que vale a pena ver, né? Perez e MotoGP. Na Yamaha Moto X Racing, com a R1, o Ray, Bradley Ray, outro novato aí, né? Na ME Racing, com a Honda, Chiarin e nosso brasileiro Granado. Na Orelac Racing, Kawasaki, o Koenig. E na GMT 94, o Yamaha, né? O Baldassari, imperdível. Você que não conhece Mundial Superbike, só assiste o MotoGP, que é normal, né? A maioria dos fãs é Nutella e fica só na categoria máxima. Fica a dica aqui, então, Nutella entre aspas, né? Todo mundo tem direito de ver o que quiser e como quiser. Mas isso aí é fato. O ser humano ele vai no que é mais famoso, né? Nos carros vai na Fórmula 1, na moto vai na MotoGP, nas lutas vai no UFC, na TV fica só naquela emissora que eu nem vou citar o nome aqui, que não tem graça nenhuma, mas a maioria tá lá porque é famosa. Enfim, o cérebro humano ele tá no DNA dele ficar naquilo que é principal, né? Eu nasci, cresci assim e vou ficar assim até a morte. Poucos humanos como nós mudam, né? Tipo esporte, a maioria tá naquele esporte lá, né? Que eu não falo aqui no canal, não vou citar o nome, respeito, mas não falo. Poucos seres humanos conseguem fazer o cérebro fugir daquilo que está programado no seu DNA, né? Sair daquilo e procurar algo melhor, que é esses esportes que estão aqui no canal, né? São muito melhores, mas infelizmente a maioria não tem acesso, porque não consegue vencer a programação original do seu DNA, né? Você que está aqui comigo é diferente, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Certo, meus amigos? E já estamos chegando no final. Chega por hoje, né? Ficou longa a nossa live. Eu quero encerrar dizendo e perguntando, né? Se você chegou até aqui, meu amigo, então deixa o like, né? Faz o favor, deixa o like, se inscreva, acione o sininho. Se chegou até o final dessa estreia, vídeo live, chame como você quiser. Compartilhe o link com seus amigos também em locais internacionais aí, porque tem legenda. A live não tem legenda, obviamente, mas eu vou encerrar aqui e vou enviar o vídeo de novo. Aí sim, com legenda, você pode rever depois com legenda. Aqui no canal tem muita coisa interessante. Falamos do automobilismo com a Fórmula 1, mundo das lutas com o UFC, especialmente, e motociclismo com a MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E e Superbike. Considere também compartilhar, como eu já disse, o conteúdo nos seus grupos. Lembrando também que nós transmitiremos ao vivo as melhores lutas e corridas. Eu falo, né, em pegar aquilo que é melhor, né? Mas eu acabo transmitindo aqui só os principais. Porque eu vivo da audiência, né? Não adianta eu colocar aqui, bater tecla numa coisa que não dá tanta audiência. Por isso que eu ponho as categorias principais desses esportes. Mas, o dia que o canal crescer, podemos abranger. Adoraria aqui, por exemplo, transmitir o SSP 300. Adoraria aqui transmitir Bellator, né, no caso das lutas. Adoraria transmitir aqui Fórmula 2. Seria um prazer para mim. Só que, infelizmente, hoje não vale a pena, né? Por questão financeira. Eu não vivo só do canal, né? Antes de fechar, deixa eu colocar aqui
Novamente nosso chat. Não vamos encerrar sem falar do chat, né? Deixa eu localizar aqui. Cadê você? Deixa eu ver se tem novidade aqui no chat. Deixa eu colocar o chat com nossos amigos, parceiros aqui do canal que sempre participam conosco, né? Vamos fazer minha edição. Na próxima live eu vou trazer editado já isso aqui para não precisar. Mas não faz mal, né? Você entende, né, meu amigo? Você entende, tenho certeza que você entende. Nosso chat tá aí. Gostei de ver, hein? Nosso chat hoje tá bombando. Muitas participações. Obrigadão a você que participa conosco. Um abraço também a você que vai assistir essa estreia depois que eu enviar novamente aqui no canal, né? Onde estávamos? Após uma década inteira dominada por espanhóis e motos japonesas, ainda bem que após Quartararo ganhar em 2021, essa hegemonia se foi. Também acho legal, né? Mais e mais marcas vencendo na MotoGP, aqui a palavra da Kumatora Brasil, né? Ou do Kumatora Brasil. Ironicamente, só foi o Gran Rossi se aposentar que a Itália volta a ter um piloto campeão. Leo Rocha Teixeira, Marques Rossi, são muito poucos, serão comuns eles serem recordistas. É uma grande tristeza falar isso, mas eu acho que Marques se vai. Não é mais o mesmo, tem concorrência. Vamos ver, né? Realmente, últimas apresentações dele, ele não mostrou mais a categoria de outrora, né? Em parte culpa da moto também, né? Marques está com seu corpo maltratado de lesões. Está correndo pelo amor à MotoGP. Está no limite, à beira da fadiga corporal. Já fizemos um vídeo aqui no canal onde ele falou que agora ele sente medo, né? Antes ele não tinha medo. E o medo dá aquela... Tira... Tem duas coisas que tiram um décimo de segundo, meio segundo de um piloto, né? Um é quando ele casa. Gostou dessa? E outra quando ele fica com medo, né? Piloto com medo perde meio segundo por volta. Em média, né? Talvez menos. Acho feio o número 1, parece o número de goleiro. Tá aí a opinião do Leo Rocha Teixeira, né? Se Toprak for mais lento que Bautista, Toprak vai sofrer na MotoGP. A MotoGP é tudo diferente, né? Os pneus, a ciclística, o chassi. Não é bem assim achar que Toprak vai chegar lá e vai humilhar a concorrência. Não é bem assim, né? Já visto o Marques agora, né? Olha o que ele tá fazendo agora. Não consegue mais porque a moto não é igual ao que ele tinha antes, né? Mas Toprak é um gênio. Se tem alguém que pode ser destaque futuro na MotoGP, ele se chama Toprak Razgatlioglu. Vamos aguardar, né? 2024 tá batendo a porta. Logo, logo chega aí. Já falta menos que um ano. Bautista era lento na MotoGP. Toprak tá mais lento que Bautista. Ferrou. Ducati com 8 equipes, praticamente impossível dela não ganhar alguma coisa na temporada. É um pouco desleal, né? Mas não é proibido, né? Existem regras. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não infrinja as regras. E o último comentário, que o Kumatora Brasil escreveu: 1 principal e 3 privadas. Uma principal e 3 privadas. Não entendi sua colocação aqui. Procure colocar sempre como eu leio a mensagem. Eu não consigo ler na hora que eu tô falando sobre isso, né? Se der pra você colocar bem destacado seu comentário, eu agradeço. Mas obrigado aí pelo seu comentário, meus amigos. Por hoje é isso, né? Por hoje é isso, mas antes não sai daí ainda. Últimos detalhes para você, últimas propagandas por aqui. Acesse também o nosso site, é esse aí que tá aí na tela para você. Deixa eu mudar a minha imagem, só parece que eu tô olhando pro outro lado, né? Deixa eu mudar aqui a minha imagem. Aí, né? Nosso site, informatudo.com.br, coloca /esportes e você acessa, obviamente, os esportes. Também o nosso Pix aqui na tela para você que gosta do nosso trabalho, puder e quiser. Também pode ajudar dessa forma, né? 2 chaves estão aí, você pode doar qualquer valor nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Não esqueça também de ativar as legendas. Ative sempre as legendas, assim
você pode ler. Tá na escola, tem barulho, não consegue escutar o áudio, tem legenda em português também, né? Lembrando, a legenda eu subo na live que vai, na estreia que vem daqui a pouco. E também nosso site, né, que tá aí para você na tela. Nosso site, aqui no cantinho você vê os nossos produtos e serviços, né? Tá aí, ó. Acesse o nosso site, é esse que eu acessei agora há pouco. Acesse lá, eu faço um desafio a você. Você que tem site, tá lento o teu site, tá caro, venha para o provedor Informa Tudo. Temos provedor aqui no site que carrega na velocidade da luz. Faça um teste. O nosso site é esse aí, informatudo.com.br. Venha para o nosso provedor, é barato e é rápido. Também fornecemos outros produtos e serviços, como computadores e peças, temos gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo aqui no site informatudo.com.br. Por hoje é isso, meus amigos. Essa foi mais uma live vídeo estreia. Chame como você quiser. Obrigado a todos e até a próxima. E não esquece, coloca a proteção e acelera o mundo. A qualquer momento voltamos com muito mais para você. Valeu, um abraço e até mais.